Estamos começando mais um programa Juntos, programa da Convenção Batista Paranaense, que vai ao ar todos os sábados pela E-Paraná e também pelos canais do YouTube. Para nós é uma alegria podermos chegar até você através desse meio de comunicação, porque entendemos que os assuntos que tratamos aqui no programa, eles são relevantes para a sua vida. De fato, é isso que nós cremos e desejamos que Deus esteja abençoando e lhe dando compreensão acerca da verdade bíblica. Hoje nós vamos tratar de um tema que para muitos é um chamariz, é uma curiosidade. Afinal de contas, o que é o mal? Da onde veio o mal? O que a Bíblia fala sobre o aspecto do mal? Quem é a personificação do mal? Para tratar deste tema, destas perguntas que nos são com certeza intrigantes e precisamos das respostas para elas, temos aqui a presença do pastor Sebastião Brito Neto, pastor que atua já há quase 31 anos no Ministério Pastoral, há 10 anos aqui no Paraná, especificamente na Igreja Batista da Alameda, aqui em Curitiba, um parceiro, um colaborador, e a nossa gratidão desde já, pastor, pela sua participação conosco aqui. Agradeço. Bom dia a todos, pastor Cuco. Não é tão simples falar sobre esse tema, né, o assunto do mal, mas ele é uma necessidade. Se pergunta muito, né, de onde veio o mal, qual é a função do mal, por que tanto mal no mundo? E a Bíblia dá algumas respostas. E, obviamente, não poderemos jamais esgotar esse assunto, trabalhando dentro de poucos minutos todo esse contexto. Mas vamos nos esforçar. Então nos ajude a compreender, pastor Sebastião, qual a origem do mal? Bem, biblicamente falando, nós temos alguns textos bíblicos, algumas declarações bíblicas, por exemplo, Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, ambos os capítulos, a partir do verso 12, vai mostrar a rebelião de Lúcifer, que depois veio se tornar Satanás. Nós não vamos compreender de uma forma plena como isso aconteceu, mas a Bíblia diz que houve batalha no céu. E essa batalha no céu surgiu de um anjo bom, o anjo de luz, Lúcifer. A Bíblia diz que ele era querubim ungido, um ser tremendamente inteligente, que ele comandava lugares e posições que Deus o havia colocado. E ele então, obviamente, insurgiu-se contra Deus. Ele se rebelou contra Deus. Então, em primeiro lugar, o mal, ele surgiu dentro do próprio céu. Não é? E esse anjo, Lúcifer, que posteriormente se denominou Satanás, diabo, não é? E o Novo Testamento vai chamar de antiga serpente, ele contaminou outros anjos que também foram expulsos do céu. Então, em primeiro lugar, o que a Bíblia nos fala é que o mal surgiu no céu. O primeiro sintoma, a primeira evidência do mal surgiu no céu. E depois veio para a terra. E como é que isso então se materializou? Como que o mal surgiu na vida do homem? É interessante, quando a Bíblia fala em Gênesis 3 que a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que Deus havia criado, podemos perceber que a Eva, também Adão, eles não eram um fato novo conversar com a serpente. Esse mito, essa mística de relacionamento com os animais, podemos perceber, Deus criou os animais e colocou-os ali no jardim e os homens o tinham em sujeição. Se relacionava. Se relacionava com eles. Então, não havia essa oposição do mundo animal ao homem, havia uma sujeição. Então, essa sujeição, obviamente, era demonstrada numa comunicação natural. Então, quando a serpente se insinua para Eva não era um fato novo. O conteúdo da insinuação, sim. Então, esse mal personificado na serpente foi
traduzido de forma sedutora, levando o homem a fazer aquilo que Deus havia dito para não fazer. Então vamos procurar entender o que é o mal. O mal é utilizar de forma indevida uma liberdade outorgada por Deus. Não é? Por exemplo, uma pessoa sabe que não pode comer com açúcar ou comer carne, não é? Gordura, e ela deliberadamente come, e ela fica doente. Se ela fica doente, a comida fez mal. Não, ela sabia que não podia. Ela tinha uma restrição naquela área. Exatamente. Então, aquela árvore, na minha concepção, ela era um limite que Deus havia estabelecido. Olha, tudo é de vocês, podem usufruir tudo. Um único limite, inclusive. O único limite. Estabeleceu o quê? A soberania de Deus. Então, essa soberania de Deus é que preservava a liberdade humana. Vamos entender que até ali o bem e o mal estavam o quê? Debaixo do controle divino. No momento que o homem quebra essa soberania de Deus, ele transgride, ele tira o mal do controle de Deus e absorve, e sofre as consequências. Que nós sabemos e que afetam até o dia de hoje. Exatamente. Então, através desse mal que foi a tentação, a desobediência, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e, consequentemente, nós sabemos que essa morte é o homem viver separado de Deus, né, sofrendo as consequências dessa alienação espiritual de Deus. Pastor Sebastião, o senhor estava falando então sobre o mal que acabou fazendo parte da realidade humana. Por que o ser humano tem tanta inclinação para o mal? Em Romanos capítulo 1, capítulo 2, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo descrevendo a inclinação do homem para o mal. No capítulo 1, verso 24, verso 26, o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que por essas razões Deus os entregou. Você veja, uma criança, quando ela insiste em fazer a coisa errada, o pai vai dizendo, não faça isso, meu filho, não faça isso, meu filho. Até que chega um ponto em que o pai vai assim, tá bom, meu filho, você quer fazer? Vai, faz. E veja a consequência. Isso. Então, eu entendo que muitas vezes Deus, ele tenta nos persuadir através das leis da natureza, através da sua palavra, através de conselhos, e ele vai nos dando direção. Não faça isso. Mas a inclinação do homem para o mal é muito grande. Por quê? Porque o homem foi corrompido. Quando nós lemos Romanos 7, nós encontramos o apóstolo Paulo traduzindo um conflito. O que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Então, esse conflito que antes do homem conhecer Deus, ele, bem dizer, não existe. Mas quando ele conhece Deus, o conflito surge porque agora ele tem o conhecimento da verdade. E ele vai viver esse conflito entre o bem e o mal. Com base nessa sua explanação, nesses minutos iniciais, o assunto ele é amplo, vasto, mas podemos entender então que existia a possibilidade do mal, quando Deus criou e colocou Adão e Eva, e, enfim, né, na sua criação, tudo perfeito, e existia a possibilidade de eles aderirem ao mal, digamos assim, quando eles comessem da árvore do fruto do bem e do mal. Quando isso ocorreu, houve a desobediência e o mal, então, acabou dominando o coração, né, do ser humano. Como nós podemos resolver esse problema? Qual que é a solução de Deus para isso? Uma vez que isso aconteceu lá e se passa de geração em geração, qual é a solução para isso? Algumas pessoas chegam a perguntar por que Deus não extingue o mal? Não é? Por que Deus não destrói o diabo, destrói Satanás? Se Deus destruísse o mal, não haveria bem. Porque o sal e doce são sabores distintos. Da mesma forma, a gente pode fazer a opção por um ou por outro, mas o mal, ele faz o quê? Por exemplo, o perdão. Como é que eu estaria experimentando o perdão se eu não tivesse
perdoar. o conceito, a concepção do erro. Então, Deus, ele colocou o homem e os anjos com essa capacidade de escolher. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é a capacidade que Deus colocou no homem de ele saber discernir o certo do errado, exercer a sua liberdade, ter a sua escolha. Então, se nós não tivéssemos escolhas, olha a política. Se nós não tivéssemos escolha, nós não seríamos humanos, nós seríamos robôs. Não haveria liberdade, nós seríamos simplesmente controlados. Então, o que a gente chama de mal é um elemento benéfico para que escolhamos aquilo que é bom, escolhamos o bem. Então, é o livre-arbítrio, e Deus criou-nos assim, a sua imagem e semelhança. Nós temos a liberdade de escolher. Agora, o homem tem essa inclinação para o mal. Por exemplo, a pornografia. Eu tenho aqui alguns dados que eu gostaria de passar. Por exemplo, suicídio. Por que um ser humano ele opta pelo suicídio? Se a vida para ele é um valor supremo. Por que ele opta? Mas veja, a primeira causa de suicídio é entre adolescentes, de 14 a 19 anos. Dos adolescentes de 14 a 19 anos, a tendência do suicídio, mais de 10 milhões de crianças nos Estados Unidos tentam o suicídio anualmente. No Japão, esse índice é maior ainda. No Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é o estado onde nós temos o maior índice de suicídio do Brasil. Então, por que o ser humano opta pelo suicídio? Há um vazio, há uma complicação emocional. Então, veja, aumentou 60% o suicídio no Brasil em 45 anos. O álcool, de 1 a 3 adolescentes experimentaram álcool nos últimos 12 meses. Isso é estatística que foi tirada do jornal Gazeta do Povo e da internet. 90% dos adolescentes já visitam sites pornográficos na internet. Eu conversei com um homem jovem, ele baixou 140 filmes pornográficos em um dia. Então, por que essa corrupção, por que essa tendência para o mal? E nós não vamos parar aí. Eu vou dar para você daqui a pouco estatística de famílias, onde nós vamos perceber a corrupção humana, a tendência da destruição humana, que nós não podemos dizer que o homem escolheu. Existe uma força maléfica, maligna, atuando no ser humano. Sei. Pastor Sebastião, daqui a pouco nós vamos continuar. O senhor tem bastante material aí para a gente trabalhar, mas eu quero chamar um intervalo. Nós vamos agora ver esse intervalo aqui e daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Tá bom. Tá bom? Olá, querido telespectador, eu sou o pastor Arlindo e nós estamos aqui hoje na bonita cidade de Maringá. E o nosso convite é especial a você da região noroeste. Você que deseja, você que ouve os nossos programas na Convenção Batista Paranaense, deseja visitar uma igreja batista, o nosso convite é você. Aqui na nossa região, nós temos 39 igrejas e com certeza uma delas está próxima à sua casa. Acesse o site da CBP, da Convenção Batista Paranaense, e lá você terá uma lista com todas as nossas igrejas e com certeza uma está muito próximo à sua casa. Você é o nosso convidado. Venha ouvir a respeito da palavra de Deus e que Deus grandemente o abençoe em Cristo Jesus. Você já deve ter visto através de filmes, desenhos, um dilema, uma luta entre o bem e o mal. Isso é muito comum e muito explorado. E tratando desse tema, estamos aqui conversando com o pastor Sebastião Brito Neto, que é pastor da Igreja Batista da Alameda, e está nos ajudando a compreender, com base na revelação bíblica, acerca da existência do mal, e daqui a pouquinho você também vai saber como vencê-lo, em nome de Jesus. Pastor Sebastião, o senhor compartilhava sobre alguns dados estatísticos, né, que refletem a realidade do mal na sociedade. O que mais o senhor pode acrescentar para a gente? 25 milhões de crianças no mundo hoje vivem sem a presença dos pais. Dessas, 40% dessas crianças em lares sem pais ficam até 1 ano sem ver os pais.
50% dessas crianças que vivem sem os seus pais nunca puseram os pés na casa dos seus pais. 63% dos suicídios de jovens são de famílias sem pais. 85% das crianças que apresentam distúrbios de comportamento são de lares sem pais. 80% dos estupradores são originários de lares sem pais. Então você vê, por que essa disfunção hoje social? Nós vivemos hoje no Brasil uma campanha muito forte contra a família. Declarada. E essa campanha não é simplesmente política, ela é espiritual. Por quê? Porque a família, ela é a base, a família é o sustentáculo. O rei Davi, quando diz no Salmo 11, verso 3, quando os fundamentos são destruídos, o que se pode fazer o homem? Então, sendo a família o fundamento, o pilar maior da sociedade, para onde iremos sem família? Então, esses dados já nos mostram para onde estamos indo, né? Exatamente. De certa forma. Então, quando nós vamos lidar com as famílias, nós encontramos o quê? Os pais saindo de casa cedo e chegando tarde, e os filhos ficam totalmente sem essa proteção sacerdotal, sem essa convivência, a submissão ao convívio, à proteção dos pais. Isso pode ser traduzido em algumas experiências que nós podemos informar. Por exemplo, no Rio de Janeiro, quando eu estava pastoreando lá, uma senhora chegou na igreja e o filho tinha desaparecido há 3 anos. E essa mulher, ela se envolvia com magia negra. Ela dormia sob 7 almofadas de magia negra. Só que ela via aquilo tudo como um ato religioso dela, uma opção dela. Normalidade. Ela pediu ajuda e nós começamos um processo de libertação com ela. Ela renunciou a todos aqueles envolvimentos, 7 almofadas e muitos outros objetos foram queimados. E ela foi liberta. Obviamente, houve muitas manifestações. E quando ela consumou a libertação, o filho apareceu. Aquele filho era parte de um envolvimento que ela tinha praticado na magia negra. Um outro caso, Dona Célia. São nomes fictícios. Sim. Dona Célia é uma mulher que ela gastava 52 minutos para percorrer a distância entre a sua casa e o templo. Ela era envolvida também com bruxarias. A filha se converte e a filha atrasa a igreja. Essa mulher tinha problemas de artrose, artrite e vários outros tipos de doenças. No momento em que ela é liberta da opressão espiritual e do mal, ela gastava só 12 minutos no mesmo percurso. Andando. Então, veja, aqui na Alameda, uma jovem esposa, ela falava como se fosse uma velha. Aquela voz carregada, aquela voz cansada, e muitas opressões, manifestações espirituais. E aí a família pediu ajuda. E nós começamos um processo de acompanhamento, de ajuda, entendendo, pastor Cuca, que todo esse processo não é simplesmente colocar a mão na cabeça de uma pessoa e expulsar espíritos maus. O processo é informar, dar a essa pessoa subsídio, verdades. Nenhum processo de libertação, ele tem validade sem antes estabelecer o quê? O plano de Deus para o homem, a verdade divina, o amor de Deus, colocar a ponte da salvação, a cruz de Jesus. Por quê? Porque essa pessoa que está oprimida, essa pessoa que está sofrendo a opressão do mal, ela precisa conhecer a verdade como opção. E no momento dessa batalha espiritual, ela precisará crer que a verdade é melhor do que a mentira. E essa mulher, ela foi liberta, ela ficou 15 dias em casa, expelindo secreções que estavam no pulmão dela. Isso, o testemunho da família. E ela voltou para a igreja com uma voz como de uma adolescente.
limpa. Poder da libertação. Esses casos, pastor Sebastião, que o senhor citou, são exemplos contemporâneos, ou seja, coisas que o senhor viveu, acompanhou, pessoas que o senhor teve acesso. Os evangelhos descrevem diversos relatos de pessoas possessas por espíritos malignos e que quando Jesus chegava, ou essas pessoas chegavam até Jesus, elas eram libertas. Sabemos que alguns não acreditam nisso, não acreditam que isso é possível acontecer. Na sua experiência e no seu conhecimento bíblico, como que acontece essa relação e como sair de uma situação como essa? Vou citar 2 fatos bíblicos em Marcos. Capítulo 1, nós temos aquele personagem, aquele homem que estava frequentando uma sinagoga e, de repente, Jesus o identifica. Ele tem uma identificação ali do mal. Um teólogo americano, Rick Watts, ele diz no comentário de Marcos o seguinte, que aquele demônio, ele estava tão acostumado com o culto, que quando ele ia naquele corpo para a sinagoga, ele tirava uma soneca. Mas naquele dia, o pregador do culto não era o líder da sinagoga. Naquele dia, Jesus foi na sinagoga. O líder religioso. O líder religioso. E aí, quando ele ouve a voz de Jesus, ele se revela. Fantástico. Então, o grande problema hoje da vida religiosa, seja das igrejas evangélicas ou não, é o conteúdo do culto. Muitas vezes o culto está muito vazio de Deus e com muito conteúdo teológico, litúrgico, religiosidade, e não há um confronto de verdade e mentira, de luz e trevas. E aí, muitas vezes, uma pessoa vai para o culto com a sua bagagem e volta com ela de volta. Ela se acostuma, se amolda. Ela se amolda. Por isso que a palavra vai nos chamar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Marcos 5, nós encontramos aquele endemoniado chamado Gadareno. Era uma força poderosa, diz o texto que eram presos em correntes, ele esmigalhava as correntes, nada o prendia, andava nu. Ou seja, um homem descaracterizado, né, de sua identidade, de seus valores, de seus princípios. Mas quando Jesus chega, ele se rende. Quando as pessoas chegavam, ele agredia. Mas quando Jesus chega, ele se rende, se submete e Jesus o liberta. Naquele contexto ali, que não vamos entrar nos detalhes, após a libertação, ele estava sóbrio, em seu perfeito juízo, vestido, conversando com Jesus. Em condições saudáveis. Não é? E aí ele quer seguir a Jesus. Mas Jesus diz o quê? Não, volte para sua casa e conte para os seus o quanto Deus te fez. Então, o grande propósito de Deus que eu vejo é que a libertação de uma pessoa do mal é restaurar sua dignidade, sua identidade, seus valores, seus princípios, não é? E levá-lo de volta para a família. A família precisa de homens sacerdotes. A família precisa restaurar a sua unidade. Por exemplo, nós temos hoje 50%, bem dizer, de índice de divórcio no Brasil. Para onde a família vai? E agora nós estamos ainda recebendo, está em andamento, né, uma pesquisa, para saber se nós queremos ou não a família tradicional, homem e mulher. A estrutura nuclear. Para onde nós vamos? Se nós perdemos a família, para onde nós iremos? Então, o grande plano de Deus não é simplesmente dar ao homem uma possibilidade de culto, de adoração, não. É o homem como base de um padrão moral, espiritual, de trazer valores para uma sociedade. Na visão de Stott, não é só levar o homem a Deus, mas é através do homem trazer para a sociedade novos padrões, novos princípios, novos valores, uma nova sociedade. Fantástico. Pastor Sebastião, nosso programa está terminando e eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma palavra aos nossos amigos que acompanham o programa a respeito desse poder de libertação em Cristo Jesus e também orasse pela vida deles. Eu quero dizer para todos que estão nos ouvindo,
sejam cristãos ou não cristãos. Jesus ama todos. Ele não é só o Jesus dos evangélicos. Jesus, diz a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama o ateu, Deus ama o pecador, Deus ama todas as pessoas. E se você vive opressões, se você vive os seus cativeiros, Jesus está mandando uma mensagem para você. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus é a resposta para a sua vida. Jesus é a resposta para a sua família. Jesus é a resposta para o nosso Brasil. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, nós reconhecemos o privilégio que temos de viver num país livre. Queremos reconhecer a dádiva do Senhor. Nosso país é um país que produz todas as coisas que precisamos. Temos a liberdade, podemos te adorar em qualquer lugar. Queremos te agradecer pelas tuas igrejas. Queremos te agradecer pelas famílias que nos ouvem agora. E queremos, Pai, pedir que a tua bênção chegue a esta casa. Que este pai, que esta mãe, que este filho seja atraído para a tua presença, Senhor. Amém. E experimente o amor gracioso de Jesus. E através de Jesus possa viver uma nova realidade de vida. Amém. Pai, nós declaramos a tua paz, a tua bênção sobre todo o nosso querido Paraná e sobre todo o nosso Brasil. É a nossa oração no precioso nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Sebastião, muito obrigado pela sua participação e que Deus continue abençoando o senhor, a Igreja Batista de Lamedo e toda a sua família. Obrigado. Eu que agradeço e me coloco à disposição de vocês para outros momentos, se for necessários. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Convidamos a você a estar conosco nos próximos programas aqui pela E Paraná ou também pela internet. Que Deus te abençoe.